Nesse semestre, a disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos aplicado à Educação Física e do Esporte nos reservou uma grande surpresa. Vamos contar para vocês um pouco desse esporte muito especial. É fazer uma justíssima homenagem àqueles que verdadeiramente fizeram parte da história. Desse esporte que passamos a apresentar a vocês a partir de agora. Também conhecido como esporte base por contemplar movimentos naturais do ser humano como correr, saltar e arremessar. Este esporte é certamente o mais antigo da história mundial. Desde que surgiu, o Brasil tem domínio absoluto em competições realizadas no continente sul-americano. Com essas 3 preciosas dicas, acho que você já sabe de que esporte estamos falando. As principais modalidades do atletismo são corridas de curtas e longas distâncias, corridas com obstáculo, de revezamento, saltos, arremessos e lançamentos, e modalidades combinadas como declato para homens e heptátulo para mulheres. O primeiro registro do atletismo em Jogos Olímpicos remonta à Antiguidade Clássica em 776 a.C. e foi em uma corrida. Na origem, o conceito moderno de atletismo já é secular. Na Europa, para o desenvolvimento do esporte, já se tinha competições realizadas entre clubes esportivos. No Brasil, o atletismo apareceu como forma de recreação em meados do século XIX. Em uma edição de 7 de setembro de 1880, jornais do Rio de Janeiro pautaram a primeira matéria jornalística sobre atletismo, esporte que eles chamavam Jogos Atléticos Ingleses. O Clube Pinheiros de São Paulo, fundado por alemães em 1900, realizou a primeira competição de pentatlo clássico. 12 anos depois, transformado em pentatlo moderno por Pierre de Coubertin. Em 1907, o Brasil tem seu primeiro campeão no exterior, Trieste, dos 800 e dos 1500, em Montevidéu. 7 anos depois, cria-se a Confederação Brasileira de Desportos, que passa a dirigir a maioria dos esportes, e entre eles o atletismo. Já em 1921, a CBD realiza no Rio de Janeiro sua primeira competição de atletismo. Em 1924, os brasileiros participaram da sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos de Paris. No ano seguinte, o jornal paulista A Gazeta Esportiva cria a Corrida de São Silvestre, que ganha importância mundial e que desde 1945 recebe corredores estrangeiros na sua disputa. 1977 é o momento da fundação da Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, que tem sua primeira sede na cidade do Rio de Janeiro. A história do atletismo chegou até a Paraíba através de pessoas com destacado compromisso com o esporte, pessoas que merecem todas as nossas homenagens. O nosso homenageado tem 59 anos. Mais da metade deles dedicado ao esporte, que é a sua paixão, o atletismo. O nome dele é José Ronaldo de Macedo. Ele nasceu na cidade de Solânia, que fica a 132 quilômetros da capital paraibana. Logo cedo, aos 17 anos, veio estudar na Escola Técnica Federal da Paraíba, onde conheceu o atletismo. E iniciou sua grande vivência com o esporte. Nossa amizade começou no final dos anos 70. 1977 para 1978, o Ronaldo era atleta, era aluno de Educação Física da Unip, mas treinava aqui na universidade com o professor João Batista Freire. Eu tenho uma profunda admiração nele, no que diz respeito ao seu histórico, também como treinador, porque ele teve vários atletas que foram destaque a nível de Brasil, destaque a nível de América do Sul.
Então, ele tem um legado, ele tem história, que foi feita com muito suor, com muito sacrifício, como a de outros treinadores do atletismo paraibano e brasileiro. Eu fui estudar na escola técnica, já com 17 anos, e aí, quando eu vi um aglomerado de pessoas no campo de futebol, eu pensei, vai rolar uma pelada. Me dirigi ao grupo, quando eu cheguei, era treinamento de atletismo, com o então professor da escola técnica, montando a seleção de atletismo que iria para os Jogos GPI, Jogos Brasileiros Industriais, de escola técnica. Tentei fugir, mas ele disse, venha treinar com os meninos. Para surpreender todos, eu fiz o treinamento e me sobressaí, ganhei até do melhor atleta dele. A partir daí, fiquei empolgado, porque disseram, você vai para o Brasileiro do Rio de Janeiro. No primeiro treino, sem nem saber o que era atletismo, então eu descobri que eu tinha um potencial herdado geneticamente, que isso também era fruto das peladinhas de futebol. Treinei um mês e fui para o Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro, GBI, Jogos Brasileiros Industriais. Lá, fui quarto lugar no Brasil, e daí para frente, fui sempre solicitado para representar o Estado, quer seja em Jogos Industriais, para a Escola Técnica, quer seja os Jogos Brasileiros, que entrei na universidade. O Naldo ele tem uma capacidade assim, uma qualidade ímpar, que é a de conquistar as pessoas, né? Ele é uma pessoa muito aberta, muito de fácil convivência, né? Ele nunca ouvi um aluno dizer que teve algum problema de relacionamento com ele, porque isso é uma coisa que acontece muito, as pessoas que acham que são detentores de um conhecimento não socializam esse conhecimento com os demais, entendeu? E ele nunca vê esse ponto fraco, mas eu destaco, um dos pontos que eu destaco como profissional é a facilidade que ele tem de agregar as pessoas, de animar, de motivar. Ele é um motivador por natureza. Tinha vindo para aqui, para Paraíba, Adolfo Carneado, que era então professor da UFPB. E com ele, na mesma época, veio João Batista Freire, treinador da Seleção Brasileira de Atletismo também e de São Paulo. Esse pessoal veio inovar o atletismo juntamente com o Francisco Martins, que já era professor da Federal. Eu era aluno da Escola Técnica e quando eu passei no vestibular, fui para a Unip. Na época, o jogo universitário era uma guerra. Era uma verdadeira guerra. E aí aquela luta por vencer e depois montar as seleções representativas do Estado nos Jogos Universitários. Como eu tinha esse potencial que eu te falei, eu rapidamente pegava as seleções. Eu só tenho orgulho porque nunca na minha relação com ele me deparei com situações que me desagradassem, por exemplo, né? Todas foram... A gente tem pontos de vista diferentes, a gente tem pensamentos diferentes, mas a gente consegue conviver, consegue confrontar a nossa diversidade, vamos dizer, esses nossos pontos de vista. Entendeu? Uma pessoa assim que de fácil conquistar, ele é um conquistador assim por natureza, conquista muito fácil todo mundo. Eu não pode estender essa pergunta para quem você quiser, das pessoas que conviveram com ele, que vão atestar isso que eu estou dizendo. Isso é uma particularidade, assim, uma característica ímpar dele, e que eu admiro muito. Como é um esporte que não requer grandes acessórios para o treinamento, há uma tendência natural das pessoas menos favorecidas ir para esse esporte, porque até descalço se faz. Aí, como as pessoas não entendem, acham de cara que ele é esporte para pobre, que não vai, etc, etc. Mas, na verdade, é um esporte muito lindo. Ele é mal ensinado. Infelizmente, as escolas, as universidades não estão, na sua grande maioria, dando uma atenção especial para esse esporte. Porque, como esporte básico, você já me citou,
seria necessário que todas as crianças vivenciassem isso na sua formação, porque após aprender os movimentos naturais e dominá-los, seriam muito melhores nos outros esportes. Então, por isso que eu vejo que o atletismo seria um esporte que devia ter uma atenção maior por volta das unidades formadoras dos profissionais que vão atuar nessa área. O professor José Ronaldo participou de 7 jogos universitários, 6 como atleta e 1 como treinador. E descobriu que o atletismo é um esporte que exige muita disciplina. É um esporte que requer muita concentração, requer muita tomada de decisão. A pessoa que faz atletismo começa a entender que para vencer precisa treinar, lutar, todos querem o primeiro lugar, e aí você descobre um esporte um pouco solitário, mas que depende única e exclusivamente da sua dedicação. E isso te faz treinar mais, se concentrar mais, e foi assim que eu me apaixonei por atletismo. Dizer que eu sou um admirador profundo da sua pessoa, admiro muito a sua capacidade de cativar os alunos, tá certo? É uma pessoa que a motivação jorra nos poros, pelos poros, né? Porque onde você chega, você consegue cativar muito bem todo mundo. Então, que você continue sendo o Ronaldo que é, alegre, extrovertido e incentivando as pessoas para aquilo que elas idealizam fazer e colaborando com elas para que elas, de fato, possam realizar os seus ideais, né? A gente sabe que a nossa contribuição é uma gotinha no oceano, mas uma gotinha de um com a gotinha do outro já vai dar muita água, e essa água vai levar muita gente aonde elas idealizam e querem. É muito bom ser lembrado, né? Parabéns ao professor Luciano por mais essa empreitada à frente da UFPB. Não era de se esperar pior. O Luciano é uma pessoa que tem um carisma muito grande. Fiquei honrado, né? Fico agradecido em poder contribuir de alguma forma para que esse esporte, o atletismo, seja de fato visto com mais carinho, com mais cuidado. Acredito que vocês podem fazer a diferença e ressurgir um atletismo muito mais forte na Paraíba. Muito obrigado a todos, parabéns pela cobertura, parabéns pelo evento e sucesso. Sejam profissionais como vocês estão sendo agora. Parabéns. O atletismo também conseguiu, ao longo do tempo, promover pessoas comuns a condições de verdadeiros heróis. Um esporte que teve vários momentos memoráveis, mas que neste, o atletismo consagrou-se à síntese da emoção e da superação.